Fala gurizada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Queimando Óleo, Engenharia e outras coisinhas. Eu sou o professor Luiz Roberto e já sabe, se não é inscrito, inscreva-se no canal, já deixa o seu like para dar aquela fortalecida, compartilhe este e os outros vídeos com os teus colegas, ative o sino de notificações para ficar por dentro das novidades e comentem. Todo o feedback é extremamente importante para melhorar a qualidade audiovisual do nosso canal. Sem mais delongas, bora pro vídeo! Então tá, pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula referente à cinemática de partículas dentro do conteúdo de dinâmica, pertencente ao curso de mecânica vetorial para engenheiros. Todo o nosso conteúdo é baseado no livro do Beer, Johnston e Corwin, da 9ª edição. E este material, estes PDFs, são baseados nas notas de aula do professor Oller, da Universidade Tecnológica do Texas, tá? Esse material é disponível para professores para o auxílio de aulas. Tem a versão em inglês e a versão traduzida, tá? Todo o nosso curso vai ser baseado no livro do Beer Johnston, tá bom? Então tá, vamos continuar com a nossa segunda parte referente à cinemática de partículas. Então, na aula anterior, nós introduzimos o conteúdo fazendo a diferenciação das duas partes referentes à dinâmica, ou seja, nós diferenciamos cinemática de cinética. Também nós falamos tudo referente aos movimentos retilíneos, ou seja, ao longo de uma linha reta, tudo que se refere à posição, velocidade e aceleração. Também falamos a respeito do movimento da partícula, resolvemos alguns problemas, entramos no movimento retilíneo uniforme, onde a velocidade é constante, e o uniformemente acelerado, onde a aceleração é constante. Falamos sobre o movimento de muitas partículas, ou seja, a questão do deslocamento relativo, e também falamos da questão de solução gráficas, métodos gráficos, e também falamos sobre as equações de acoplamento quando tu tem um sistema que tem dependência e que é linearmente dependente um do outro. Aí tu tem que ter uma equação de acoplamento. É o caso das polias, tá bom, pessoal? Então, vamos dar uma rápida revisão antes de continuarmos o nosso conteúdo que vai cair em movimento curvilíneo, tá? O que acontece? Eu quero revisar de novo a diferença entre cinemática e cinética. Cinemática é o estudo da geometria. Falou em cinemática, falou em geometria. Falou em cinemática, falou em geometria. Falou em cinemática, falou em geometria. Ou seja, nós vamos determinar deslocamentos, x, velocidades, x ponto ou v, e aceleração, x2 pontos ou a, e tempo sem se preocupar com as causas do movimento. Ou seja, nós estamos preocupados com a forma. Temos um momento antes, um durante, um depois. Independentemente da nossa análise, nós estamos preocupados com a forma do movimento, a geometria do movimento. Já a cinética, nós temos que se preocupar com o quê? Com as forças, com a massa e com a energia. Falou em força, falou em massa, falou em energia, falou em cinética. Falou em força, falou em massa, falou em energia, falou em cinética. Falou em força, falou em massa, falou em energia, falou em cinética. Ou seja, as causas do movimento, o porquê das coisas. Ou seja, aqui a preocupação é do porquê do movimento e aqui a forma do movimento, certo? Esta é a grande diferença. Porém, tem uma coisa que não ficou muito clara e que eu pergunto para vocês. Nós estamos estudando partículas. Mas que diabos é uma partícula? E eis um grande ponto. Partícula não tem definição, mas em termos de geometria, coordenadas, nós podemos representar as partículas como tendo coordenadas específicas. Ou seja, a partícula pode ser considerada em termos de geometria como sendo um ponto. E aí vem a pergunta, o que é um ponto? Ponto não tem definição, ponto inclui coordenadas dentro de um sistema. Então é por isso que quando a gente estuda partículas, e até mesmo corpos rígidos, mas partículas
dentro da nossa dinâmica, dentro da cinemática, o sistema referencial é muito importante. Seja ele o sistema referencial global, em que está todo o movimento de todas as partículas, seja o sistema local, localizado na partícula em si. Então, o sistema de coordenadas é muito importante. Então, para estudar cinemática, é extremamente importante a geometria, ou seja, é extremamente importante desenhar, esboçar, traçar. Tem que desenhar. Para resolver os problemas de geometria, é um estudo baseado em desenhos. Tu tem que desenhar. Para resolver geometria, tu tem que desenhar. Então, para resolver cinemática, tu tem que desenhar. Para os dois, tu tem que desenhar. Então, o que é importante? Importante o conceito de escalar e o conceito de vetor. Tu precisa ter claramente o conceito de escalar, que vai nos dar as magnitudes, as intensidades de uma grandeza física, e o vetor, que vai ser extremamente importante para determinar a direção e o sentido destas grandezas. Tá? Então é muito importante isso. Por que eu estou falando isso? Porque a aula de hoje vai ser sobre movimento curvilíneo. E falou em movimento curvilíneo, falou em 2D ou 3D, falou em decomposição vetorial. Falou em movimento curvilíneo, falou em decomposição vetorial. Então tá bem definido o que é cinemática, tá bem definido o que é cinética, tá bem definido o que é partícula, porque partícula não tem definição, mas dentro da nossa geometria, a gente pode dizer que a partícula é representada por uma coordenada, por um ponto, onde se concentra todos os efeitos. Tá? A partícula não tem forma, ela é um ponto. Não interessa as dimensões da partícula, não interessa como é que é a forma da partícula. E essa é a diferença da partícula em relação ao corpo rígido, mais para frente. O corpo rígido importa a forma, importa as cotas, as dimensões, a geometria do corpo é importante. Tu precisa ter as cotas. Vai ter a questão de momentos. Lá nos corpos rígidos, a questão dos momentos é muito importante. Já as partículas, o que é mais importante são as forças, o somatório de forças. Enquanto que no corpo rígido é importante o somatório de forças e também o somatório de momentos. Mas isso é papo para as próximas aulas. Por enquanto, partícula definido por ponto dentro de uma geometria e coordenadas específicas. É importante desenhar geometria para resolver problemas de cinemática, tá bom? Vamos voltar então. Tudo isso aqui foi dado na última aula. Vamos então agora para o movimento curvilíneo. Vem comigo, muita atenção. É uma aula extremamente pesada. No meu ponto de vista, como professor, esta parte de movimento curvilíneo da cinemática é bem difícil. É uma das partes mais difíceis, na verdade, porque ela requer um nível de abstração muito alto, uma paciência considerável e, por favor, tu tens que desenhar e tens que ter um conhecimento de vetorização muito grande. Então, se tu tem dificuldade em entender vetores, entender sistemas de coordenadas, eu sugiro imensamente de tu revisar os conteúdos de álgebra linear e de geometria, geometria descritiva e geometria espacial e geometria analítica. Tu precisa dessas três geometrias bem claras, descritiva, espacial e analítica, e tu precisa também muito de álgebra linear lá, os estudos de matrizes, vetores e transformações lineares. São muito importantes. Além disso, fundamental, mas assim, tem que estar na veia, trigonometria na veia. Tu tem que saber fazer decomposição vetorial. Então tu precisa saber a relação de senos e cossenos. Tu precisa, senão tu nem começa o estudo do movimento curvilíneo, tá bom? Então, satisfeita essas condições, estuda, reserva algumas horas para cada um desses tópicos. Reserva uma hora ali para tu estudar geometria analítica, outra hora para geometria descritiva, outra hora para geometria espacial, outra hora para álgebra linear e outra hora para trigonometria. Depois que tu sanar todas essas tuas dúvidas referentes a isso, aí sim cai aqui no movimento curvilíneo, tá bom? Então vamos ver se eu consigo ir lá direto. Consegui, tá? Movimento curvilíneo, tá? Posição, velocidade e aceleração. Nós temos que entender que para resolver um problema de cinemática nós temos que desenhar. Então nós temos aqui a nossa origem, o X, o Z e o Y, e nós temos dois raios.
um raio R e um raio R', um antes e um depois. Entende? Não importa a causa desse movimento, mas interessa para nós o antes e o depois. Nesse antes e depois nós temos um ΔR, ou seja, uma variação deste raio, e um ΔS, que é uma variação do arco, porque o movimento é um movimento curvilíneo, mas este ponto até este ponto nós tivemos um ΔR que vai ter relação com o nosso ΔS, que é a parte curvilínea. Calma lá. Uma partícula que se desloca ao longo de uma curva, que não é uma linha reta, está em movimento curvilíneo. Falou em movimento curvilíneo, virou 2D o teu problema, ou virou 3D. Ele tem mais de um eixo. No retilíneo, um único eixo é suficiente. Agora não, agora tu precisa de 2 ou 3. Vai precisar de decomposição vetorial, tá bom? Então muita calma nessa hora. O vetor posição de uma partícula em um dado instante t é definido como um vetor que une a origem de um sistema fixo à posição ocupada pela partícula. Ou seja, o que é o vetor de posição? Ele vai vir do ponto O, da origem, em um dado instante t, guarda esse instante t, e ele vai até a partícula. Ou seja, esse nosso R está aqui, tá? Detalhe é o seguinte, pessoal. Nós temos 3 eixos espaciais nesse caso, o Y, o Z e o X, mas existe o eixo temporal, que ele está em qualquer lugar que você queira colocar, mas ele está em algum lugar neste esboço, o temporal. Então é interessante tu ter sempre noção que este ponto P da partícula que está em movimento curvilíneo aqui, ele está associado a um tempo T. E depois nós vamos estar no ponto P', vai estar associado a um tempo T mais ΔT. Então os conceitos do retilíneo se aplicam aqui também, tá bom? Vamos continuar com calma, com muita calma. Vamos considerar uma partícula que ocupa a posição P, definida pelo raio R, tá aqui, no instante de tempo T. Então tu está associando R, P e T. R, que vai ser o nosso vetor posição em relação à origem. P, que é o nosso ponto da partícula que está parada ali no espaço, resolvendo dar o seu movimento curvilíneo, o seu twist carpado, o seu ollie flip ali, está pronto para fazer o movimento curvilíneo no instante T. Tempo T igual a 0, ou tempo T igual a 1 segundo. E uma posição P', que daí ele já deu duplo twist carpado lá, ele já deu giratória lá, e ele está lá no instante T mais ΔT, ele levou um ΔT para chegar no ponto P'. Então olha só, vamos olhar este desenhozinho aqui, ó. Nós temos aqui Y, X, Z, origem, o R e um R'. Por quê? Porque eu tinha um P, que a partícula estava no ponto P, e foi para o ponto P', que é depois. Perceba que nós temos aqui um vetor que vai unir o P, o P' e segue o baile. Esse vetor que segue o baile, nós temos um ΔR dividido por ΔT. Para. Lá nos nossos primeiros conceitos, o conceito de velocidade média era ΔX dividido por ΔT numa linha reta. Olha este desenho. Isso aqui é uma linha reta. É como se fosse ΔX dividido por ΔT, só que a gente não chama de X, porque o X está aqui. Chama de R. ΔR sobre ΔT vai nos dar a velocidade média do ponto P até o ponto P'. Observe que essa análise aqui ela é retilínea. Só que a gente vai usar as nossas ferramentas de cálculo e não adianta nada tu vir na aula daqui sem ter domínio de cálculo, principalmente domínio do cálculo diferencial. Então vamos lá, velocidade, no limite de ΔT tendendo a 0, nós vamos ter dr dt, velocidade instantânea, e é um vetor, porque R é um vetor. Eu poderia estar com essa partícula vindo para cá, aí o vetor tem direção e sentido diferentes, então é um vetor. É uma derivada temporal de um vetor. 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 Só que assim como temos o R, também temos o comprimento do arco, que é um comprimento. Comprimento de arco. Comprimento. E o X é um comprimento também. É uma distância. Comprimento. Os dois são comprimentos. Então, eles também são diferenciáveis no tempo. Então, se tu observares aqui, ó, tu tem um ponto,
tu tem um P0 que seria antes disso e um comprimento de arco S. Então tu tem um ΔS, e tendo um ΔS, tu também pode associar o ΔS no tempo. Tu pode associar no tempo, que era T, até um tempo T mais ΔT, e associar o R. Da mesma forma, tu pode associar o S, o ΔS. Ou seja, ΔR, ou seja, o comprimento do vetor posição, e o ΔS, o comprimento de arco, eles conversam entre si. E por conversarem entre si, quem é que faz a lignina? Quem é que junta os dois? O tempo. Então aí tá a grande sacada. A velocidade escalar vai ser dada como sendo um ds dt. Ou seja, nós vamos pegar o limite de t tendendo a zero do ΔS em relação ao ΔT. Então aí tá uma grande diferença do movimento curvilíneo para o retilíneo. No retilíneo tu usa ΔX, ΔT para a velocidade escalar, para a velocidade média, e o dx dt para a velocidade instantânea. Aqui no movimento curvilíneo é dr dt para a velocidade instantânea e ds dt para a velocidade escalar. Então tem umas diferenças, tá bom? E o dr sempre vai ser um vetor, porque ele está até vetorizado aqui, está riscado, só que um vetor, ΔR, vetor, ali, tá bom? Entendido? Qualquer coisa, pausa o vídeo e desenha isso aqui. Desenha uma vez, desenha duas vezes, desenha três vezes. Na quarta vez já desenha sem olhar, e na quinta vez tu fecha os olhos e psicográfico, que daí tu consegue desenhar direitinho. Sempre funciona assim: desenha a primeira vez, desenha a segunda vez, desenha a terceira, já na quarta já não olha, e na quinta, tipo, do além. E aí tu resolve, tá bom? Vamos seguir sempre com essa metodologia, tá bom? Exaustiva. Ela funciona. Consideremos uma partícula com velocidade v. Agora nós estamos vendo a velocidade no instante t e velocidade v' no instante t mais ΔT. Faz todo o sentido. Temos uma partícula, temos a origem, aqui teria o R, aqui teria o R', aqui assim nós teríamos o ΔR e o arco ΔS. Bom, só que aqui no nosso ponto P nós temos uma V, uma velocidade no instante t. Vamos fazer de conta que o instante t é igual a 0 ou t igual a 1, não importa. E lá no P' nós temos um V'. E esse V' está associado ao t mais ΔT. Perceba que tanto na questão lá do comprimento do arco, quanto do vetor posição, quanto do vetor velocidade e do vetor aceleração, qualquer um deles, quem gruda eles é o t e o ΔT, ou seja, é o tempo. Por quê? Toda a nossa análise está sendo baseada no domínio do tempo. Então o que une essas grandezas é o tempo. Por isso que todas elas podem ser descritas em função do tempo, podem ser parametrizadas no tempo, tá bom? E por isso elas vão ser diferenciáveis no tempo. Se não puderem ser diferenciáveis no tempo, nós não estamos trabalhando com funções contínuas, e aí toda essa teoria vai para o espaço. Aí literalmente não vai dar certo. Nós temos que assumir que é diferenciável no tempo. Então vamos voltar para cá. Para essa partícula que saiu do ponto P e foi para o ponto P', nós temos uma aceleração associada. E a aceleração associada é igualzinha lá do retilíneo. É o limite de ΔT tendendo a zero. Só que o nosso V é um vetor, então vai ser dV dt. Esse dt é uma derivada temporal do vetor velocidade. É uma derivada temporal do vetor velocidade. Opa, se a velocidade é uma derivada temporal do vetor posição, o vetor posição é um vetor, o vetor velocidade é um vetor, e o vetor aceleração instantânea é um vetor. Os três são vetores. É por isso que eu digo que é extremamente importante o processo de vetorização no estudo de um movimento curvilíneo. No retilíneo tu ainda consegue fazer um esquema ali, não precisar muito da vetorização, porque é só um eixo. Mas aqui vai ser fundamental. Porque se não tiver variação na magnitude, ou seja, no escalar, no número, não tem variação no número, mas tem variação no tamanho do vetor ou na direção do vetor, estava apontado para cá e aí agora está apontado para lá, nós temos variação. Se tem variação, nós temos aceleração. É aquela velha história assim que tu pode ter variação, né, de uma velocidade
sem mudar o valor da magnitude, mas mudou a orientação, e se mudou a orientação, ele tem aceleração, embora a magnitude seja a mesma, tá bom? Mas calma, vamos devagarzinho, tá bom? Vamos devagarzinho. Eu quero que tu entenda que tem o vetor posição, e ele tem a derivada temporal dele, que é o vetor velocidade, e nós temos a derivada temporal da velocidade, que é o vetor aceleração. Tudo isso naquele instante, tá bom? Naquele instante, tá? Vamos lá. O que acontece? A aceleração não é tangente à trajetória. Ela pode ser. É que tudo depende de como está esboçado esses vetores. Tudo depende para qual direção a partícula está indo no movimento curvilíneo. Tudo depende. Então, tu tens aqui o eixo Y, o eixo X e o eixo Z, e a origem, o nosso R, o nosso vetor aceleração e o nosso vetor velocidade e a nossa trajetória. Geralmente o vetor velocidade é tangente à partícula, tá? Mas a aceleração não necessariamente, tá bom? Pode ser. Para uma função P de U, agora eu quero que vocês entendam derivadas de funções vetoriais. Eu vou voltar um slide aqui. Tudo que a gente fez aqui, posição, velocidade e aceleração, a gente fez sob a ótica de vetor. Eu vou voltar mais um pouquinho, tá? Tudo sob a ótica de vetor. Tu tem que desenhar. É um saco isso, eu sei que é um saco, mas tem que desenhar. Vetor posição, instante t mais delta t, vetor velocidade, tá bom? Tudo bem direitinho. Velocidade instantânea é um vetor, velocidade escalar é um valor, tá bom? Mesma coisa aqui para nossa aceleração. Aceleração instantânea é um vetor, tudo bem vetor. A aceleração não é tangente à trajetória, tudo é vetor. Opa, se é tudo vetor, então nós precisamos entender derivadas de funções vetoriais, porque o que a gente está fazendo ali são processos de diferenciação de derivadas. Para a gente ter velocidade, a gente deriva a posição em relação ao tempo. Para a gente ter a aceleração, a gente deriva duas vezes a posição em relação ao tempo, ou deriva a velocidade em relação ao tempo. Ou seja, tem que derivar, é derivar. E então a gente precisa entender as derivadas de funções vetoriais. E essa parte é bem chata. Nós temos aqui o nosso eixo Y, nosso eixo X, o Z, a origem. Nós temos o nosso vetor R, que agora a gente vai chamar de P de U, tá? Nós temos um ponto P até um ponto P, que vai ter um delta P. Esse delta P em linha reta seria como se fosse o delta R. E daqui nós temos o P, então vetor P de U mais delta U. Calma lá. Então nós temos um vetor que seria R, e aí ele fez o movimento curvilíneo e ele ficou maior. Observe que esse vetor ficou maior do que esse, quando saiu deste ponto para este ponto. Não é o mesmo tamanho. Por quê? Essa aqui é uma curva, mas não necessariamente uma curva pertencente a um círculo. Se fosse pertencente a um círculo, o P de U seriam iguais, que seria o raio na origem, mas não é um círculo, é uma curva qualquer. E se é uma curva qualquer, esse vetor pode ser maior ou menor. Vamos assumir que seja maior. Então tá, nós temos um P de U, esse P de U mais delta t, nós temos o nosso outro vetor, tá? Como é que a gente fazer essa derivada? Então tá, para uma função P de U de variável escalar U, variável escalar seria a magnitude, seria o valor, seria a física, o valor físico U, tá? Quantidade U, que seria metros. Temos, por exemplo, d de P du, e a gente vai fazer o limite desse delta U tendendo a zero, e a gente vai chegar na definição de derivada. Isso aqui é a definição de derivada, que vai ser a depois, que vai ser P de U mais delta U, menos a P de U dividido por delta U, tá? Então nós vamos pegar este carinha, menos este carinha, dividido pelo meu delta U, que nem está esboçado aqui. Isso, pela definição do limite e da derivada, é a reta tangente. Calma lá. Derivada da soma de duas funções vetoriais, se a gente tiver o P e um Q, um P de U e um Q de U, a gente pode somar elas diretamente. Segura esse conceito.
A do produto, se tiver um escalar dentro dela, a gente vai ter que fazer regrinha de produto. A derivada daquele escalarzinho em relação ao du vezes o nosso vetor, mais aquele valor vezes a derivada do PU. Muita atenção nisso aqui, mas é muita atenção. Observem bem, esse f é uma função escalar. É uma função escalar. Função escalar. Essa função escalar conversa com u. Ela é derivável em u, diferenciável em u. Derivável tá horrível, né? Diferenciável em u. Por isso que tu tem um df du. Calma lá. Df du vezes o vetor p, que é um p de u, mais a minha f, que é a própria função, vezes a derivada. Isso aqui é derivada do produto. Isso é muito importante. Olhem bem isso, observem bem isso, pausem o vídeo e anotem. É muito importante, tá? Lembre-se que a f é uma função escalar que conversa com o u também, tá? Onde u pode ser tempo, pode ser comprimento, pode ser qualquer coisa. Derivada do produto escalar e do produto vetorial. Bom, aqui do produto escalar nós temos dois vetores. Então a gente vai pegar o d do vetor p vezes o vetor q e o vetor p vezes a derivada do vetor q. Isso aqui é uma derivada de produto escalar entre vetores. Ela é, na prática, igual a essa. Esta daqui é igual a essa. Esta daqui é igual a essa. Só que aqui nós temos dois vetores. Aqui nós temos uma função escalar e um vetor. Mas, na prática, as duas são equivalentes, não, são práticas iguais. Agora, aqui não, aqui vai ser importante o quê? Vetores, orientação vetorial é o produto escalar e o produto vetorial. Aqui o produto é vetorial entre os dois vetores. Vai ser importante a orientação, vai ter que usar regras como, por exemplo, regras da mão direita. Então aqui é bem mais complexo. Aqui tu vai utilizar onde? Quando tu estudares momento. Essa é a grande vantagem quando tu estuda partículas. O produto vetorial não é muito utilizado. O produto escalar sim, mas o vetorial não é muito utilizado na partícula. Agora no corpo rígido, pode ter certeza que sim. Tá? É muito importante. Mas para a partícula o mais importante é este carinha aqui e este carinha aqui. Tá bom? Então pausem o vídeo, anotem e façam os desenhos. É muito importante. Tá bom? Pausem o vídeo e anotem. É muito importante. Vamos lá? Vamos então para o próximo. Vamos lá. Quando a posição de uma partícula P for definida por suas coordenadas retangulares, e agora vem esse ponto importante. Eu posso escrever em coordenadas retangulares, cartesianas, polares, cilíndricas, esféricas. Tudo vai depender da geometria do meu objeto de estudo, no caso, da geometria dos nossos movimentos. Isso é uma coisa importante. Na cinemática é importante a geometria, então é importante entender como vai ser a forma do nosso movimento. E essa forma do movimento pode ser mais adequada para coordenadas retangulares, pode ser mais adequada para coordenadas cilíndricas, vai depender muito de como é a forma do movimento. Então, de novo, desenhe. Desenho Y, desenho X, desenho Z, desenho nossos vetorzinhos unitários que coincidem na origem, o I, o J e o K. E agora nós temos aqui vários vetorzinhos relacionados à origem e relacionados ao nosso sistema unitário. Então nós vamos ter um R que é descrito como X, I, YJ e ZK, onde o I e JK são os vetorzinhos unitários. Isso é importante quando tu faz uma análise unitária e depois apenas as coisas que variam no teu problema são as magnitudes. Então tu resolve todo o problema de forma unitária e se a magnitude for 10 vezes maior, tu multiplica por 10 tudo. Essa é a vantagem de utilizar vetores unitários, é uma forma de tentar simplificar o teu problema, deixar ele um problema do tipo template para ser resolvido para outros problemas, tá? Então vamos lá. Sua velocidade pode ser definida justamente com as derivadas. Então, de novo,
vai ter uma derivada temporal em x, uma em y e uma em z. Essas derivadas temporais podem ser representadas como Vx, Vy e Vz. E os vetores em jk. Onde é que isso vai ser importante? Vai ser importante entre colisão de partículas, impacto entre partículas, em que tu vai ter um plano e vai ter duas partículas colidindo. Algumas vão estar na mesma direção, no mesmo eixo, outras vão para eixos diferentes. Se forem para eixos diferentes, tu vai ter que ter a decomposição das posições e também a decomposição das velocidades e também das acelerações, tá bom? Mas tu tem as decomposições. Então isso aqui é importante aonde? Quando tem mais de uma partícula interagindo uma com a outra. Isso vai ser importante, tá bom? Esta decomposição pode ser no sistema de coordenadas retangulares, cilíndricas, esféricas, enfim, naquele que estiver analisando. Geralmente é retangular, tá? Se a gente estiver estudando no 2D, geralmente é retangular. No 3D pode ser esférico, pode ser cilíndrico, pode ser polar no plano também, né? Quando a gente trabalha com R e θ. E, adicionalmente, nós temos a aceleração. Então, observem bem aqui, ó. Nós temos aqui neste primeiro desenho um bloco que vai representar nossas coordenadas retangulares, o nosso ponto P, a trajetória, né, ou seja, o nosso movimento curvilíneo. E aqui nós temos o eixo local, e nesse eixo local nós temos Vy, Vx e Vz. E aí a resultante V. Então a resultante V vai depender da soma desses três bichinhos, né, três vetorzinhos combinados no espaço. Analogamente, a aceleração vai ser a segunda derivada. E aí nós temos aqui a mesma coisa, a nossa trajetória, nosso movimento curvilíneo, o AY, o AX e o AZ, que estão orientados também com as origens e com o sistema de coordenadas unitário. E aqui nossa aceleração A. Os vetores podem estar alinhados ou não, os vetores resultantes. Podem estar em direções opostas também. Então, tu pode estar com uma velocidade vindo para cá e uma aceleração para o outro sentido, para o outro lado. Então, tudo depende do problema em si. Se já no movimento retilíneo requer muito da análise de cada um dos componentes que compõem o teu problema, aqui é redobrado, é triplicado, dependendo da situação. Redobrado se for no plano, triplicado se for no espaço, tá bom? Componentes retangulares de velocidade e aceleração. Pausa o vídeo, faça teus desenhos, faça tuas anotações, ok? Vamos dar adiante. O uso de componentes retangulares é eficaz quando a aceleração pode ser integrados independentemente, como o movimento de um projétil. Então, falou em movimento de projétil no plano, movimento de projétil no plano, tu vai fundo e usa coordenadas retangulares, tá? Temos uma origem, vamos lançar um projétil, temos então um Y, um X, uma velocidade, um ponto inicial com y0 igual a 0, provavelmente está partindo do solo, e um y final lá, que é um valor qualquer. Quando isso acontece, a nossa aceleração em x é 0, porque o nosso projétil não está tendo variação de velocidade ainda aqui, na direção x, porém, em y, nós vamos ter a ação da gravidade, que está atuando na cabecinha dessa partícula. E sempre vai estar, porque esse aqui é um problema resolvido na Terra, tá bom? E a aceleração em z, como está no plano, tudo que for em z a gente não vai utilizar. As condições iniciais é as posições x, y, z em 0 igual a 0 e a velocidade de z igual a 0. Como eu disse, z não está participando, é um movimento no plano. Então, este aqui é o, como eu posso dizer, o template, a base para tu fazer um estudo de algum lançamento de projétil, tá bom? Isso aqui são as condições iniciais, isso aqui são as considerações e hipóteses iniciais. A hipótese é que tu só tem a aceleração vertical da gravidade atuando e tu está trabalhando na Terra, então não está trabalhando em outra situação, tá? E as condições iniciais são as posições iniciais igual a 0 e a velocidade de z igual a 0. E se a gente fizer a integração duas vezes, nós vamos ter um v de x igual a vx de 0, um v de y, vy em 0 menos gt, e um vz igual a 0. O z também vai ser sempre 0, o meu x vai ser vx de 0 t,
o nosso y vai ser igual a vy de 0 vezes y menos 1 meio de gt ao quadrado. Isso aqui é um movimento retilíneo. Isso aqui é um movimento retilíneo uniformemente variado. Esse aqui é um retilíneo uniforme. Vamos lá. O movimento na direção horizontal é uniforme. E o movimento na vertical é uniformemente variado ou acelerado. Então, quando a gente faz a decomposição retangular, nós tentamos trazer um problema que era do movimento curvilíneo para dois problemas retilíneos. Entendem? Essa é a jogada quando se faz a decomposição. E essa é a tentativa de tentar interpretar que numa das direções, um dos eixos, ele trabalha de um jeito, ou seja, trabalha de um jeito uniforme, e no outro eixo ele trabalha de uniformemente acelerado, uniformemente variado. Então essa é uma boa jogada. Às vezes isso tu não consegue fazer no teu problema, mas sempre se tenta decompor os vetores para ter mais problemas a serem resolvidos, mas problemas nos quais tu tem a solução. Então esse slide é o slide chave para tu resolver um problema de lançamento de projétil, tá bom? Um movimento pode ser substituído, portanto, por dois movimentos retilíneos independentes. Cara, isso aqui é maravilhoso, sabe? Isso aqui é bem legal. Claro que isso aqui depende do quê? Das nossas considerações e hipóteses iniciais, tá bom? Certo? Então, este slide pode pausar, copiar, tem aquele cantinho maravilhoso nas tuas anotações, tá bom? Vamos lá. Movimento relativo a um sistema de referência em translação. Então agora nós vamos para uma parte bem complicada. Uma bota complicada. Nós temos o sistema de referência e ele também se move, ele também translada, ele se desloca com as mesmas condições de um ponto para o outro. A origem dela é unida por um vetor. Transladou, a origem é unida por um vetor. Então, nós temos o nosso eixo y, x e z e a nossa origem. Está aqui o eixo. Do nada o eixo também transladou. Do nada ele também se movimentou. Então nós temos um y, um x' e um z'. Quando é que isso acontece? Isso acontece em muitos sistemas mecânicos. É bem interessante. Tu está fazendo uma análise, por exemplo, de um braço que está acoplado a uma base. Ou seja, tu tem uma escavadeira, tu tem uma biela, tem uma manivela, biela-manivela, mas aonde ele está acoplado, a origem dele se movimentou. É o caso bem típico, né, de uma escavadeira que tem um braço que está acoplado a toda uma estrutura e essa estrutura também se movimentou. Se essa estrutura também se movimentou, se essa origem também se movimentou, caímos justamente nessa situação, tá? Então, o que nós vamos ter? Um referencial fixo que se deslocou. Então, designaremos um sistema de referência como sistema de referência fixo. Todos os demais não ligados rigidamente são sistemas referenciais móveis. Então, observem o seguinte. Tu tem aqui o ponto fixo, tu tem a partícula, o ponto A, o ponto B. Nós temos um R de A, um R de B e um RBA. Aula passada, deslocamento relativo. R de B para A é o quanto que o B olha para o A. Ou seja, vai ser R de B menos R de A. RB para A é R de B menos R de A. Só que antes era número. 10 menos 4. Agora não, agora são vetores. Essa é a diferença, tá bom? Vamos continuar. Os vetores da partícula A e B em relação ao sistema fixo da origem x, y, z são RA e RB. R, o vetor R de B, A, que une A e B, é dado justamente pela diferença dos dois. Aí a gente faz o algebrismo, o R de B é igual a R de A mais R de B para A. Derivando duas vezes, vamos ter de novo a mesma relação para a velocidade e a mesma relação para a aceleração. Tá, é igualzinho à aula passada, é igualzinho aos deslocamentos relativos aos movimentos relativos.
Por quê? Porque a gente está assumindo que as derivadas são lineares, que o sistema é linear, que eu posso fazer esse movimento aqui, em que a minha aceleração ela é diretamente proporcional aos meus deslocamentos à minha posição. Ou seja, se isso é possível, e eu estou trabalhando com funções contínuas, e isso é possível sim, aí eu posso aplicar estas relações, tá bom? É só por causa disso. Se não fosse funções contínuas, se a aceleração não fosse linear, nada disso aqui ia dar certo. Mas como ela é diretamente proporcional à posição e aos deslocamentos da base do teu sistema, então dá para a gente utilizar essas relações de movimento relativo, tanto para o vetor posição, quanto para o vetor velocidade, quanto para o vetor aceleração. Bom? O movimento absoluto de B pode ser obtido pela combinação do movimento do A e do movimento relativo de B em relação referencial ao móvel preso em A. Basicamente o que eu falei, para a gente ter o B, a gente tem que somar esses dois. Para a gente ter o B em relação ao A, é o B menos o A. Basicamente esse desenhozinho, que se tu observar bem, é uma soma de vetores, né? Se eu somar o vermelhinho com o vermelhinho, eu tenho o azul. É isso que está sendo dito aqui, tá? Vamos lá. Componentes tangencial e normal. Ai. Entendido a parte anterior, que basicamente é soma de vetores, e entendido que um dos pré-requisitos para tu avançar nesse conteúdo é a vetorização, aqui é um exemplo muito forte de vetorização, mas bota forte nisso. Vem comigo, muita calma, vem comigo, muita calma mesmo. Vamos lá? Temos aqui o nosso y, nosso x e nossa origem. Tá no plano, é bidimensional. Temos aqui a nossa curvinha. Temos aqui o nosso ponto P, da nossa partícula que vai para o ponto P'. O vetor velocidade de uma partícula é tangente à sua trajetória. Então nós temos aqui um vetorzinho que vai ser a velocidade, que é tangente à sua trajetória. Por quê? Lá nas definições de derivada, velocidade dx dt é a tangente à função, a tangente à curva. Tá. Mas a aceleração não é. Então nós temos aqui uma parte tangencial e uma aceleração, que pode ser para cá, pode ser para lá, não é. Ela não é tangente. A única coisa que a gente sabe sobre a aceleração é que ela não necessariamente é tangente. O que a gente sabe da velocidade da partícula é que é tangente à trajetória. São as duas coisas. A velocidade é tangente à trajetória. A aceleração, nem sempre. Então tá. Para a gente expressar a aceleração em termos de duas componentes, a gente precisa fazer desenhos. E vamos começar. Para eu escrever a aceleração da partícula, porque a velocidade eu sei onde desenhar, é só fazer a tangente. Beleza. Agora a aceleração ela é louca, ela não necessariamente é tangente, então eu preciso desenhá-la. E para desenhá-la eu preciso de vetores. Então eu tenho aqui um vetorzinho representativo tangencial e um vetorzinho representativo normal. Fazendo aqui um 90 graus, aqui tem 90 graus em relação à nossa curvatura, vai lá para o centro. Aqui nós temos também um vetorzinho tangencial e aqui se tivesse teria um normal também que faria um 90 graus, tá bom? O vetor E de EN vai fazer 90 graus com ET, tá bom? Vamos lá, devagarzinho. Na figura ao lado, E de T, ET. E ET' são vetores unitários tangentes à trajetória da partícula P e P'. Então, esta aqui, que é a mesma partícula, resolveu dar uma bandinha para cá. Então, ela estava no ponto P, foi para o ponto P'. Lembrando que aqui teria um R, aqui teria um R', aqui teria um ΔR, aqui teria um ΔS. Tem tudo aquilo da posição. Aqui nós estamos no tempo T. Aqui nós estamos no tempo t mais ΔT, lembre-se disso, tá? E aqui nós temos um vetorzinho unitário, e aqui nós temos outro vetorzinho unitário representativo, tá? Que vai nos ajudar a descrever o movimento. A função dos vetores unitários é deixar a coisa unitarizada tá boa, né? Deixar as coisas de uma forma de template para que tu possa utilizar as magnitudes. Então, unitário serve para eu deixar as coisas como um template, como um modelinho, para eu aplicar magnitudes, intensidades.
variar as intensidades e as magnitudes, tá bom? Segura isso. Vamos lá. ET e ET', tá? Vetores unitários. Partícula P, P'. Quando ambos são traçados a partir da mesma origem, e eles estão traçados da mesma origem, a variação deles é a diferença dos dois. Então tá, desculpa. Então tá. A diferença entre eles é o nosso delta ET. Ou seja, eu tenho aqui a mesma origem, eu tenho aqui o meu ET, eu tenho aqui meu ET', eu tenho aqui meu delta ET. Isso aqui é igualzinho a R, R' e delta R, tá? Só que aqui nós estamos falando do mundo unitário. Mundo unitário. Então essa distância aqui é 1. Isso aqui, na verdade, é um círculo. E aqui nós temos uma variação angular. Então, delta θ é o ângulo entre eles. Este desenhozinho aqui, todo unitário, lindo e maravilhoso, é um pedaço de um círculo. Existe um modelo bem claro, equações bem claras, relações bem claras. Dentre essas relações, nós temos esta, que é a variação aqui assim, ó, desse vetor, tá? É 2 vezes o seno de delta θ dividido por 2. Isso aqui só acontece porque nós estamos fazendo uma análise de um círculo, na realidade, de raio unitário. E aí tu pode aplicar o limite, aí resolvendo o limite desta função, tu vai descobrir que é justamente o valor de EN. Ai, 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 ai. Você está querendo dizer, então, que eu tenho esta variaçãozinha aqui. Prestem atenção, é importante. Tu tens aqui esta variaçãozinha aqui, ó, delta ET. E aqui eu tenho delta θ. Se eu for diminuir aqui um pouquinho, diminuir o delta t, diminuir mais um pouquinho, diminuir outro pouquinho, cada vez mais que eu vou diminuindo o meu delta ET, ou seja, quando o meu delta θ vai para zero, praticamente, o meu ET e ET' se grudam e viram uma coisa só. Pode ver, ainda mais que eles são unitários, né? Esse aqui vai grudar com o magrão aqui, o ET' vai grudar com o ET. O que acontece quando o ET' gruda com o ET? O que acontece lá no limite quando o ET' gruda com o ET? O ET fica igual ao nosso raio, fica igual ao nosso EN. Sacaram? Façam esse exercício. Vai aproximando esse magrãozinho aqui, assim, que nem no relógio. Vai aproximando o ponteiro das horas com o ponteiro dos minutos. Uma hora os dois se grudam e fica o mesmo raio. Tá, supondo que o ponteiro das horas e o ponteiro dos minutos tenham o mesmo comprimento unitário. Tá. O que acontece então? O que a gente está querendo dizer com isso? Que para eu obter este vetor EN, eu tenho que derivar o meu ET no θ. Ai. Então, se não está entendendo, o que eu sugiro? Pausa o vídeo, desenha. Primeira vez copia, segunda vez copia, terceira vez copia, quarta vez faz sem olhar, quinta vez já psicografa, tá bom? É o jeito, tá? Para tu entender bem isso, tu tem que praticar isso aqui. E é um nível de abstração bem considerável, mas é bem factível. Ou seja, à medida que eu diminuo esse vetor, este cara se encontra com esse magrão vai para zero e os dois coincidem e viram este cara, que tá aqui. Tá bom? Tudo isso aqui é abstração, tudo isso aqui é modelo. Por quê? Porque depois eu vou aplicar as intensidades. Aqui a intensidade é 1, aí eu vou botar uma intensidade de 10. Essa é a jogada. Por isso que a gente faz modelos, essa é a jogada. Templates. Com o vetor velocidade expresso como sendo V igual a VET, olha só, eu consigo pegar a minha magnitude V, sei lá, 10, e o meu vetor ET unitário, olha só. Aí eu consigo fazer uns jogos aqui, uns esquema tático bem louco. Vamos lá. Cara, eu tenho aqui uma função V, que é um escalar. Uma função escalar V. Vocês se lembram que V pode ser escrito como sendo V de t? Ou seja, V é dx dt?
V não é dx dt? V é dx dt, lá da primeira aula, lá na aula anterior. V é igual a dx dt. Então, V depende do tempo. Segura essa informação. É um escalar que depende do tempo. E nosso amigo ET também. Porque um momento eu tô aqui, outro momento eu tô aqui, outro momento eu tô aqui, outro momento eu tô aqui. Ele também depende do tempo. Então, a aceleração, que é escrita como sendo a derivada temporal do vetor V, e o vetor V é escrito como um escalar vezes o seu vetor unitário, tangencial, aí aqui nós vamos usar a regrinha do produto. Isso aqui é a regra do produto. Vai ser dv dt, que seria o nosso V ponto, vezes o nosso vetor, mais a nossa própria magnitude vezes a derivada do vetor. Esqueça esse lado aqui, não olhe para esse lado aqui, tá? Olha só esta partezinha aqui, ó. Este carinha aqui, esta relação aqui, que tem a derivada do V em relação a t vezes o nosso vetor. E o nosso escalar vezes a derivada do vetor, eu vou voltar. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar, 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 voltar um monte. Tá? É isto daqui, pessoal. F é o V, o ET tá aqui, ó. É exatamente isso aqui. A nossa quantidade U, no caso, é o tempo. É isso aqui que tu tá usando. Então, pausa o vídeo, pega as tuas anotações, primeira vez, segunda vez, 5 vezes até tu aprender, tá bom? Façam isso várias e várias e várias e várias e várias vezes até, de fato, aprender. Vamos voltar lá para o nosso slide. Aqui. Só que tem uns esquema muito louco agora. Porque isso aqui é o básico. Isso aqui é feijão com arroz. Tá? Agora nós vamos para a próxima parte. Que é o dv dt et tranquilo. Mas o v depende do dv de dt. Esse de dt é muito louco. Vamos olhar a figura. Y, x e origem. Nosso movimento. P, P', ET, ET', nosso delta θ, nosso ΔS, e aí vem uma relação muito louca, que diz que ΔT é ΔS por ρ. Na verdade, o ρ é o raio, e o raio, na verdade, é Δθ por ΔS por Δθ, tá? Então, tu tens como expressar este carinha aqui, que é o nosso mesmo Δθ, que é o nosso Δθ, que a gente consegue ver no slide anterior, claramente ele aqui, e que ele está aqui, ele nada mais é que a variação do comprimento do arco dividido pelo R. Variação do comprimento do arco pelo R. E no caso R é raio ρ, tá bom? O nosso centro é o nosso centro C. Então o que acontece, pessoal? Existe um artifício matemático em que eu posso escrever essa minha derivada dEt dt como sendo a combinação das taxas relacionadas. Isso aqui é taxas relacionadas. Eu quero que tu observe aqui, ó. Temos um dE e um dt. Temos um dE e um dt. Então eu posso ter um dE dθ, o dθ em cima, um ds e um ds. Se eu cortar, o pessoal da matemática vai querer me esguelar aqui, mas vamos deixar como tá. Eu poderia simplesmente cortar esse ds com esse ds, cortar esse dθ com esse dθ e temos v dE dt, que é justamente essa parcela. Mas por que eu abro em várias derivadas, em várias taxas relacionadas? Porque, bom, dθ ds vai conversar com R. ds dt é lá o valor da nossa velocidade, né? É lá o nosso valor de velocidade, de escalar de velocidade. E o dE dθ é alguma magicazinha. Então vamos lá, vem comigo. O dE dθ é o vetor normal. Rho dθ ds é igual a ds. Ou seja, esta relação aqui, que relaciona o Δθ com o raio ρ de algum movimento qualquer, ele está aqui, ó. Eu consigo fazer um esquema. E ds dt é igual a v. ds dt, no início da aula foi falado que o ΔS dt é o valor escalar da velocidade. E é o dr dt que é o instantâneo, mas o ds dt, o ΔS ΔT,
é o escalar. Então observe o seguinte, tem uma velocidade escalar aqui, valorzinho escalar, tem outro aqui, vai ter um quadrado. Segura lá. E aqui nós vamos ter uma relação com ρ. E aqui nós vamos ter um EN. Porque, vamos voltar aqui, DET, dθ é o EN. E nós entendemos isso. Então volta para cá. Então tá aqui esse carinha aqui. Aqui relaciona com ρ. E aqui relaciona com o escalar. Vamos lá. Vamos lá. O que vai acontecer? Temos substituições e vamos chegar nestas expressões. Lá na fisiquinha, a gente vai ficar sabendo que aqui nós temos uma velocidade, uma aceleração normal e uma aceleração tangencial. E aí tem formulinhas fechadas lá na física, que a gente engole lá no segundo grau, né, toca ali goela abaixo. Aqui tu tá entendendo onde é que surgem essas fórmulas. Essas fórmulas surgem de modelos representados vetorialmente, partindo do vetor unitário. É isso que a gente está fazendo. Então, após as substituições, nós temos o vetor aceleração composto de dois bichos. O primeiro bicho depende da variação da velocidade em relação ao tempo. Isso aqui, na verdade, é um escalar, né? Não tem nem setinha de vetor, é um escalarzão brabo aqui. Ou seja, o valor de aceleração, porque dv dt é uma aceleração. A aceleração escalar vezes o meu vetor tangencial, mais a minha velocidade escalar ao quadrado, dividido pelo raio ρ da minha curvatura, vezes o quê? Vezes o meu vetor normal. Então, o primeiro bichinho ali, que é o dv dt, é a nossa aceleração tangencial. Esse carinha é a aceleração tangencial. E esse carinha é a aceleração normal. Isso aqui são as magnitudes de aceleração tangencial e normal. Decompomos, finalmente, a aceleração em componentes tangencial e normal. Aqui está a nossa tangencial e aqui está a nossa normal. Para aqueles que só querem fazer um formulário, a gente pega só esse pedacinho. Para aqueles que realmente querem entender a física e a matemática do processo, refaçam esse procedimento 5 vezes, tá? Primeira vez copiando, segunda vez copiando, terceira vez copiando, quarta vez sem olhar, quinta vez psicografa. Observem agora este desenho. Eixo Y, eixo X, origem, ponto, curvatura. A normal vai depender da velocidade ao quadrado dividido pelo raio da curvatura, vezes a nossa componente tangencial, nossa componente vetorial normal. E a nossa tangencial é dv dt vezes nosso vetor ET. Lembre-se que o ET e o EN são unitários. Vale 1, é unitário. Mas eles nos dão o quê? As orientações, as direções e os sentidos. E as magnitudes da componente tangencial é dv dt e da normal é v ao quadrado sobre r. Entenderam por que surgiu o v ao quadrado? Porque tinha um v já quando a gente fez a nossa decomposição vetorial pela regra do produto. E fazendo taxas relacionadas em dE dt, nós abrimos ele aqui, tá? Aqui tem um detalhezinho no slide que faltou um tzinho, né, para poder ser exatamente esse valor, tá? Mas a gente faz a abertura em taxas relacionadas, porque aqui tem várias taxas que se relacionam entre si. Desenhem isso, façam esse desenvolvimento várias vezes até pegarem bem a manha, que daí vocês vão entender que justamente esse cara se relaciona com o R, né, com o raio da curvatura, é 1 sobre ρ, na verdade. Esse carinha aqui é o próprio V, tá lá no início da aula, lá nos primeiros slides. E este carinha aqui é justamente o nosso normal, tá bom? Então, falou em aceleração normal, falou em V ao quadrado sobre ρ. Falou em aceleração tangencial, falou dv dt. Tangencial, dv dt. Tangencial, dv dt. Tangencial, dv dt. Tangencial, dv dt. Normal, v ao quadrado sobre ρ. 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 Vamos lá? A componente tangencial reflete a variação da intensidade do vetor velocidade e a normal as mudanças em sua direção. Ou seja, aqui é literalmente a variação de intensidade. Por quê? Bom, isso aqui é o escalar. Então, a aceleração tangencial tem tudo a ver com o quê? Com a intensidade. A minha tangencial, né, a componente tangencial tem a ver com intensidades. Com intensidades. Até porque a velocidade está sempre tangente à nossa curvatura. Então, a variação
das intensidades de velocidade vai ser a componente tangencial da aceleração. Mas as mudanças de direção para que lado que eu vou, aí é a parte normal que diz, tá bom? Pause o vídeo e copie bem esse slide, tá bom? Vamos lá. A componente tangencial pode ser positiva ou negativa e a normal sempre aponta para o centro da curvatura. Eu acho que isso vocês escutaram lá na física há bastante tempo, tá bom? Então, pode ser positiva ou negativa, a parte tangencial pode ser para lá ou pode ser para cá, mas a normal sempre aponta para o centro da curvatura. Certo? Entendido que isso aqui vem de um modelo lá do vetorzinho unitário, que tem que utilizar a regrinha do produto, tem que entender que isso aqui é uma função, essa aqui é uma funçãozinha diferenciável no tempo, mas é um escalar, não precisa de direção e sentido, é só o escalar, é só o númerozinho. Aqui se relaciona com R, com ρ, aqui se relaciona com a magnitude, e aqui se relaciona com a normal. Entendido isso, vamos então adiante. Componente tangencial normal. Então nós temos aqui o tal do plano osculador. Aqui é para complicar um pouquinho a vida de vocês, tá? Aqui já é preciosismo, tá? Não precisa muito, tá? As relações entre a aceleração normal e tangencial são válidas para uma partícula se desloca ao longo de uma curva no espaço. Então tu tem uma curva maluca aqui no espaço. E aí tu vai ter o quê? Um componente de vetor unitário tangencial, um normal, e aí tu tem mais uma que é a resultante delas, que vai formar um plano osculador. Esse plano vai se movimentando ao longo de toda a nossa trajetória. Então nós temos aqui de novo escrita a nossa aceleração com a parte tangencial e a parte normal. E de novo, falou em tangencial dvdt, tangencial dvdt, tangencial dvdt, normal v ao quadrado sobre ρ, normal v ao quadrado sobre ρ, normal v ao quadrado sobre ρ. Vamos lá. O plano que contém os vetores unitários é o plano osculador. O plano normal ao plano osculador é obtido através do quê? De um produto vetorial. Então, se eu pegar e fazer o produto vetorial e fazer uma regrinha da mão direita e juntar esse, saiu. Vou ter o meu plano que a gente chama de binormal. É preciosismo, tá? A gente não precisa ir tão a fundo nisso, tá? Mas é para vocês saberem. A aceleração não tem nenhuma componente ao longo do plano binormal. Isso que é importante. Ou seja, se eu juntar, por exemplo, minha tangencial com a minha normal e juntar, sairia aqui um vetor binormal. Mas a aceleração não tem nada a ver com isso. Ela não tem componente ao longo da binormal que sairia do plano, tá? Ela não tem nada a ver com isso. É mais ou menos isso que eles tentam explicar, né? Eles quem? Físicos e matemáticos e engenheiros destinados à ciência, muito mais da parte científica, tá? Isso aqui é provável matematicamente, tá? Mas não precisamos entrar a tantos detalhes aqui. Componentes radial e transversal. É lógico que se a gente falou em componentes tangencial e componentes normais, também tem radial e transversal. Então, também tem como complicar um pouco mais. E tudo vai depender de como tu vai analisar o teu problema. Então, de novo, temos uma origem, temos um θ, temos um R, esse é um R vezes um ER, e um ponto P é a nossa curvatura. Temos, então, um Eθ e um ER, uma componente radial e uma transversal, que vai formar seu 90 graus aqui, entre esses dois. Por que é importante o estudo de componentes radiais e transversais? Isso é interessante no estudo de engrenagens, de alguns eixos girantes, né? É mais para a parte mecânica. Em alguns casos é mais interessante a gente trabalhar com as componentes radial e transversal. Em outros casos é mais interessante estudar tangencial e normal. Na maioria esmagadora dos problemas de dinâmica e dos problemas de física é tangencial e normal. Mas em alguns problemas específicos de engrenagem, de eixos girantes, a gente vai trabalhar com componentes radial e transversal. E aí a gente consegue escrever R como sendo uma magnitude, né, um escalar R, vezes um vetor ER, e vamos usar as mesmas ideias. O dER dθ é o E de θ, o dE de θ dθ é menos E de R, e nós podemos relacionar eles, pegando a variação do E de R no tempo como sendo, de novo, a mesma malandragem. Olha aqui, ó, o dR dt
Mas quem é que junta eles tudo? É o tempo? Não, quem junta eles tudo é o θ. Θ e θ. Então, se eu sei que o DER dθ é o E de θ, tem o E de θ dθ dt. De novo, pausa o vídeo, faz o esquema das taxas relacionadas, tu poderia cortar esses dois θs e os dois bichos dão iguais a esse aqui, e aí com isso tu consegue abrir aqui, né, tendo uma variação do ângulo θ em relação ao tempo e a nosso vetorzinho de θ, bom? Vamos devagarzinho. Similarmente, eu posso fazer o mesmo em relação ao θ, então dE de θ dt, eu vou ter o dE de θ, o dt, e de novo dθ dθ, que eu poderia cortar os dois. E aí eu consigo conversar eles. Então eu tenho aqui ó, como abrir essas minhas taxas no tempo, com taxas no tempo relacionando o θ e os vetores unitários. Perceba o seguinte, dθ dt, dθ dt. Então os dois estão conversando no mesmo tempo. Vamos lá. Quando a posição de uma partícula é dada por coordenadas polares, ou seja, componente radial e transversal, nós estamos falando de coordenadas polares, r e θ, a gente tem que decompor a velocidade e aceleração em componentes paralelo e perpendicular à linha OP, ou seja, O até P. E aí nós temos essa relação aqui que é bem interessante. O que acontece com essa relação? Se o V é o dt de R e R, nós vamos ter que abrir regrinha do produto. Com a regrinha do produto, a gente vai abrir de novo aqui, e abrindo nós temos essas duas relações. Vamos com bastante calma, que aqui tem fonte de erro. O que é dr dt? É o R ponto. O ER é ER. ER não tem relação nenhuma. Agora aqui, ó, Rzinho, beleza. E o dr dt? Dr dt é E de θ dθ dt. E de θ dθ dt. Só que dθ dt é θ ponto. Então a velocidade é dada pela variação do vetor r no tempo vezes a sua orientação, mais o valor do r vezes a orientação em termos de ângulo transversal vezes θ ponto. E aqui θ ponto, eu vou dar uma dica. Qual é a unidade geralmente de θ? Θ é um ângulo. Geralmente a gente trabalha com radianos. Tem alguns caras que usam graus, vai depender do modelo, da análise do problema, mas geralmente é radianos. O que é dθ dt? T é dado em segundos e θ é dado em radianos. O que eu estou querendo dizer é que θ ponto é radianos por segundo, que é velocidade angular. Em alguns problemas eles dão o valor do ômega, que é a velocidade angular, e ômega é θ ponto. Então seria R ponto E de R mais R vezes ômega E de θ. Cuidado. Lembre-se que θ ponto é ômega, é radianos por segundo. Quando tu está dirigindo o teu carro e fazendo manobras e esterçando o teu volante, pessoal, existe uma relação entre o movimento do veículo, os ângulos que ele gera e os ângulos que tu faz o esterçamento. E existem suposições, e muitas dessas suposições é ou a variação angular, ou seja, a velocidade angular em que tu gira o volante é assumida constante, ou seja, o nosso θ ponto é constante, ou ele varia. Em muitos movimentos de manobra de veículos, uma dessas taxas ela é muito pequena durante o movimento, porque o tempo do movimento é muito pequeno, né? Um ΔT bem pequenininho, aí tu assume como sendo θ ponto igual a um valor constante, ou tu assume que o R ponto é igual a uma constante, depende do modelo. Então, onde é que tu usa esses bichos tudo? Tu usa em movimentos de manobras, tu usa em movimentos de manobras de veículos, de esterçamento, tu utiliza isso aqui em engrenagens, em eixos, ou seja, vai depender muito do teu modelo. Se, por exemplo, um eixo sempre gira a mesma velocidade angular, o θ ponto é um valor fixo, né? Então tu mata ele como sendo um valor fixo, tá?
velocidade angular igual a uma constante, então esse valor sempre vai ser o mesmo. Mas nem todos os problemas o θ ponto é constante. Então, recapitulando, deixando bem claro, o vetor velocidade da partícula que está trabalhando nesse sistema vai depender de um r ponto, que é o dr dt, a sua componente radial, o próprio valor do nosso vetor r, o raio, né? O θ ponto, que é a velocidade angular, que é o ômega, que é radianos por segundo, e a nossa variaçãozinha aqui, né, nosso vetorzinho transversal, nosso vetorzinho θ. Tá? Vamos lá. Analogamente, nós temos a aceleração. E aí vem um show. Pessoal, este momento requer o quê? Pega uma folha em branco e começa desenhando. Começa daqui, escrevendo que o R é escrito como sendo uma magnitude de um raio e a sua orientação radial. Tem uma magnitude 10 e uma orientação radial, E de R. Aí nós temos um θ, tá? Esse θ, então, vai ser a nossa grande lignina, vai juntar tudo. Nós temos duas ligninas aqui, nós temos dois juntantes, duas melequinhas, que é o tempo e o θ. São duas melequinhas que conversam juntos. São duas melequinhas que juntam todas essas variáveis. Uma das variações que nós vamos ter é em relação a θ, tá? Porque esse ponto de partícula, essa partícula pode estar aqui. E aí mudou até o θ e mudou também o R, tá? Então aqui, ó, d de R dθ é igual à nossa orientação transversal, E a variação deste carinha em relação ao θ é menos esse valor, vai para cá. Tá? Então, estas relações é o início de tudo, tá bom? Aí nós vamos fazer a relação temporal, taxas relacionadas, chegamos nesta quantidade. Variação temporal, taxas relacionadas, chegamos nessa quantidade. De novo, escreve R como sendo R de E de R, fazemos as variações angulares e desenhamos as nossas orientações. Quando a gente trata de variações no tempo, taxas relacionadas. No tempo, taxas relacionadas. No tempo, taxas relacionadas. Por quê? Porque θ e tempo relacionam tudo. Por isso que temos aqui, ó, θ e tempo relacionam tudo. Então vamos fazer isso aqui para nossa direção radial e a nossa direção transversal. De posse destes dados, que vão nos dar a parte de geometria do nosso problema, que vão dar a parte da nossa posição, seja ela em radial ou transversal, vamos escrever o vetor velocidade. Quando tu faz o vetor velocidade seria um dx dt, mas não é x, é r e de r. Como essa quantidade r nesse instante é desse tamanho, quando ela vai para o outro instante ela ficou maior, ela varia também no tempo, então existe um r ponto. Então isso aqui é uma função escalar que muda de magnitude ao longo do tempo. Aqui tem um tamanho, quando vai para esse ponto tem outro tamanho, então varia. Então aqui nós vamos usar o que? Uma regra do produto. Primeira derivada no tempo vezes o outro bicho, mais o próprio bicho vezes o outro bicho na sua derivada. Abrimos, isso aqui nós temos esta informação aqui, abrimos e chegamos nesta relação. Esta relação nós temos um R ponto, temos um ER unitário, temos um R e temos um θ ponto, que é a velocidade angular, radianos por segundo, e aqui nós temos também nossa direção unitária transversal. Agora a gente vai pegar este monstrinho e derivar de novo. Nós vamos pegar esse monstrinho e derivar de novo, no tempo, não é no θ, é no tempo, derivar de novo. Então a gente pode pegar esta expressão aqui, ó, que é a que está aqui, e derivar ela no tempo. Então eu peguei esta expressão aqui e derivei de novo no tempo. Então eu vou ter um d2 dt2 de r, de E de r, mais um dr dt, der dt, porque vai entrar aqui de novo, e um dr dt, dθ dt, e de θ, mais r d2θ, dt2, e de θ, mais r dθ dt, de dθ. Ou seja, pega isso aqui, abre aqui e abre de novo pela
pela regra do produto. Eu espero. Na verdade é o seguinte, é justamente isso. Tu vai precisar do quê? Tu vai precisar de uma folha e abrir cada uma dessas componentes e enxergar elas. E essa aqui é a parte que, na minha opinião, exige um nível de abstração muito alto. Lembra no início da aula que eu falei que tem que ter um nível de abstração muito alto? Aqui tem que ser um nível de abstração realmente muito alto. E aí tu vai chegar nessas relações de R2 pontos menos R θ ponto ao quadrado. Lembrando que θ ponto é o quê? É ômega, então seria ômega ao quadrado para a parte radial. E R θ 2 pontos, ou seja, ômega ponto, ômega linha, mais 2R ponto, θ ponto e de θ. Aqui é o desafio, e aqui fica para casa para vocês fazerem como tarefa, né? Que é justamente abrirem. Faça isso a primeira vez copiando, a segunda vez copiando, a terceira vez copiando, a quarta vez já tenta fazer sem olhar, e a quinta vez psicografa, tá bom? Façam isso aqui várias vezes. Pausem o vídeo, anotem, 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 anotem. Deduzam. Por quê? Porque essa aqui é a parte mais difícil? Sim, é a parte mais difícil da aula, tá bom? Então, é muito engraçado quando os livros pegam e dizem de maneira análoga. Pum, barbada. Não, não é assim, não é tão simples não. Aqui requer o quê? A abertura, né, aplicar as derivadas segunda, né, em cada uma das partes dos vetores, e tu vai ver que tu vai ter várias regrinhas de produto aqui. Tá? Tem muitas regrinhas de produto e tem o esquema de taxas relacionadas, porque quando a gente fala em derivada no tempo, né, nós temos taxas relacionadas, tá bom? Então, bastante calma, refaçam esse slide 42 várias vezes, tá bom? Qualquer coisa, vão para o livro e tentem de novo, e de novo, até conseguirem deduzir. Tá muito abstrato? Tá, e é. Esse é o ponto. Essa é a parte assim que eu acho do conceito do estudo de dinâmica, que ele é extremamente abstrato na sua formulação. Na sua aplicação, não é tão assim abstrato. Ele é mais prático na sua aplicação. Porém, a sua formulação, ela é bem abstrata. Tá? Vamos lá. Quando a posição de uma partícula é dada em coordenadas cilíndricas, a gente pode utilizar daí a questão do raio, do θ e um vetor k. Ou seja, nós temos aqui nossas origens, né? Um vetor z que está aqui, e ele faz todo o movimento em termos cilíndricos. Então tu tem um θ, um r de um ER, o zk, que seria a altura, e um r. Ou seja, tu está juntando tudo. A parte cilíndrica é como se juntasse a questão de componente radial e transversal e juntasse a componente normal e tangencial. É uma mistura dos dois. Tá? E aí nós temos as componentes cilíndricas, que daí são bem interessantes para estudos de cilindros, né, de eixos, e também para o estudo de tubulações, que temos as partes radiais e transversais em tubulações. Tá? Nesse caso, nós podemos escrever que o R, nosso Rzinho, vai somar este vetor com este vetor, vai somar este vetor com este vetor. Ai. E a velocidade vai ser o dr dt, a gente abre ela. Ou seja, vamos ter que abrir, fazer as derivadas para cada uma delas, lembrando que esse aqui depende do tempo, esse aqui também, esse aqui também e esse aqui não. E aí nós vamos ter esta expressão. E a aceleração a gente vai pegar a própria velocidade e fazer a mesma coisa. Acredite, daqui para cá dá um tempinho. Vocês podem pegar uma folhinha e reservar aí uns 30 minutinhos para poder fazer assim com bastante calma. Agora daqui para cá vocês vão ter que reservar bastante tempo de estudo. Por quê? Porque aplicar essa derivada aqui ela é muito parecida com a anterior, mas nós temos mais este terminho aqui, tá bom? Então temos aqui toda a parte que envolve o radial e o transversal e mais uma partezinha que é em relação a essa altura. Vocês entendem que tem um cilindro aqui, né? Faz aqui assim, o nosso círculo, aqui o nosso outro círculo, e aqui, ao longo dessa direção, nós temos variações. Então, isso aqui é um cilindro, caracteriza uma coordenada cilíndrica, tá bom? Então, a cilíndrica tem ainda mais um termozinho que seria referente à altura do cilindro, tá? Fica aí a dica. Vamos então para um problema resolvido, que é um problema mais tranquilo, tá? 1.10.
Temos aqui um carro no ponto A, uma curva, um raio de 750 metros, uma velocidade VA de 96 km por hora. O motorista está percorrendo uma seção curva de 96 km por hora, aciona os freios, faz uma taxa de desaceleração constante. Isso é importante, taxa de desaceleração constante. Sabendo que após 8 segundos a velocidade, que era 96, passou a 62, determina a aceleração. Tá. Então vamos lá. Calcula-se a componente tangencial e normal de desaceleração. Esse aqui é bem visível, que tem que ter a parte tangencial e a parte normal. Tá bem visível isso, né, nesse problema. Determinamos a intensidade e a direção da aceleração. E então vamos para a nossa solução. Basicamente é isso. Calcula-se então as componentes tangencial e normal. Perceba que a prática, né, a prática de cálculo, ela é simples, a formulação é complexa, mas a prática de cálculo é bem tranquila. Faz lá, faz teu desenho, faz tua curvinha, faz o teu pontinho A, o movimento está para lá, ele tem uma desaceleração, então nós temos uma aceleração tangencial oposta, uma normal que vai sempre apontar para o centro, então a gente vai pegar e fazer. Lembra que a aceleração tangencial é dv/dt? A aceleração tangencial é dv/dt, a aceleração tangencial é dv/dt e é uma desaceleração, então a gente pega e calcula. Qual é a sacanagem do problema? A sacanagem do problema é essa aqui, ó, 96 km por hora igual a 26,67 metros por segundo. É só isso. Bem probleminha de física, né? Para encher o saco, muda as unidades, entendeu? Então é o seguinte, calculou a tangencial, dv/dt, tangencial dv/dt, tangencial dv/dt, normal v ao quadrado sobre r, normal v ao quadrado sobre r, normal v ao quadrado sobre r. Calculou as duas, tá bem de boas. Como é que a gente faz a resultante? Aí eu vou dar uma tunda de laço, né? Se tu chegou até aqui e não sabe calcular a resultante de dois vetores que são ortogonais entre si, eu vou te dar uma voadora. Tu vai fazer o quê? A gente vai fazer um Pitágoras. Tu vai fazer o quê? Simplesmente tu vai pegar e calcular um Pitágoras aqui, né? Por favor, para tu achar essa hipotenusa, que nada mais é A ao quadrado igual a soma das duas componentes ao quadrado. E aí tu tem a magnitude, a intensidade. A magnitude vai ser sempre o Pitágoras das duas componentes, tá? Magnitude de A, que vale 1,26 metros por segundo ao quadrado, tá? Que vai depender desta componente que está para trás e essa componente que está para o centro. Por favor, aqui vocês não vão errar. Por favor, aqui vocês não vão errar. E assim, para quem está ligado em concurso, não vai cair aqueles monstrengos todos lá. Aqueles monstrengos todos, que tem toda a dedução matemática, era importante para o estudo de engenharia, para o memorial de cálculo, era importante. Numa prova de concurso, raramente cai. Quando cai, é literalmente um detalhezinho daquela fórmula. Vai ter um ponto onde não deveria ter ponto. Aí é para sacanear mesmo, porque lembre-se que concursos são feitos de caráter eliminatório. Mas tá, tirando isso, quando cai, cai assim. Cai questões exatamente assim, tá, pessoal? Que eles vão dar as variações, tu tem o raio e calcula a tangencial normal. É exatamente isso aqui. E calcula a magnitude e o ângulo que vai ser a normal pela tangente. Que é esse ângulo aqui. Ó. Basicamente isso aqui. Isso aqui é o que realmente cai nos concursos, tá bom? Vamos lá? Próximo passo. Este é um problema famoso. Por que ele é famoso? Porque ele é um pino. Esse é um pino que tem um colar que desliza no pino. Temos um raio R e um θ, ou seja, isso vai ser resolvido em componentes radiais e transversais, em componentes R e θ. É basicamente resolver isso aqui em coordenadas polares, pode ser resolvido também em coordenadas tangencial e normal, mas não é aconselhável utilizar polar aqui, tá? Aí muita gente me pergunta que diabos é esse tipo de mecanismo. Vamos pensar aqui. Nós temos uma barra, essa barra sobe e o colar desce à medida que essa barra vai subindo. E esse colar vai descendo. Quando tu for lá na garagem do teu prédio, ou na garagem do prédio do teu amigo, vai na garagem de algum e um magrãozinho aperta um botãozinho, aquela garagem magicamente se movimenta. Existe dois movimentos, um que sobe e o outro que desce. Este movimento do colar aqui,
que está acoplado à barra, que vai subindo e descendo conforme θ, é exatamente o mesmo mecanismo que acontece na abertura e fechamento da porta de uma garagem. Existe um deslizamento num sentido e vai abrindo radialmente no outro. Tu tem um R num sentido e um θ no outro. Observem, e tu vai ver que à medida que um vai subindo, o outro vai diminuindo. É exatamente como acontece nesse problema. E evidentemente existem vários mecanismos dentro de máquinas que operam exatamente nesse sentido. Vai subindo aqui conforme o θ e esse carinha vai descendo. Tá? Isso aqui acontece no mecanismo de deslizamento de uma garagem. Abertura e fechamento da porta de garagem. Então vamos voltar para um problema. A rotação do braço OA, que tem um raiozão, né, em torno de O, é definida por θ igual a 0,5 t ao quadrado. Então ele tem um θ e está associando o θ ao tempo. Então o θ depende do tempo. E num problema de coordenadas radial e transversal, coordenadas polares, tudo depende de θ e tudo depende de tempo. E se o θ depende de tempo, tudo depende do tempo. Então, quando eu derivar o meu θ ponto, eu vou ter uma derivada de 0,15 t ao quadrado. Segura essa informação. Já vai de antemão com isso aí. θ está em radianos, graças a Deus, e t está em segundos. Ufa, para não complicar. O cursor B desliza ao longo do braço, tal que a sua relação é R 0,9 menos 0,12 t ao quadrado, onde R é expresso em metros. Ufa! Então está tudo no SI, isso facilita bastante, sistema internacional. Nós temos θ que depende do tempo, R que depende do tempo, a gente sabia que R depende do tempo já de antemão, e o θ também. Então tudo depende do tempo, mas todo o movimento depende do θ e do tempo. Então vamos lá. Após o braço ter girado 30 graus, sacanagem, porque ele me deu em radianos e me deu 30 graus, bacana. Mas tudo bem, tu entende que tu está variando 30 graus no meu θ. Determina a velocidade total do cursor, a aceleração total e a aceleração relativa em relação ao braço. Porque o cursor ele tem uma aceleração que sobe e desce, que é relativo à aceleração que sobe e desce o braço inteiro. Esse é um problema difícil? Acredite, é. Mas é importante. Vamos lá? Então, vamos determinar o tempo para um θ igual a 30 graus. Com esta relação a gente consegue determinar o tempo. Determinamos os valores r e θ de suas primeiras e segundas derivadas no instante t. É aqui que o bicho pega. Calculamos a velocidade e aceleração em coordenadas cilíndricas. Poderia ser polares também, tanto faz. Tá? Determinamos a aceleração do cursor em relação ao braço. Então vamos lá. Vamos lá. Primeira parte. Descobrir o tempo. A gente descobre o tempo utilizando θ igual a 0,15 t ao quadrado, transforma 30 graus em radianos, achamos o tempo. Ufa! Temos um tempo quando está a 30 graus, quando esse θ está a 30 graus. Vocês perceberam que o desenho está sempre aqui, né? Então fique sempre desenhando o teu problema. Não tem como escapar disso. Determinamos os valores de r e θ e as suas derivadas. Essa aqui é uma boa metodologia, tá? Só para abrir um parênteses. Se tu tem a função de θ e tu tem a função de r, né, e ambas dependem do tempo, já calcula a primeira e a segunda derivada delas, porque tu vai utilizar elas para determinar as acelerações e velocidades lá, utilizando o teu formulário. Entendeu? Então a primeira coisa que tu faz é pegar o r e o θ e derivar. Só que às vezes essa derivada não é tão óbvia, tá? Então vamos lá. Faz a derivada do r, né? Faz a derivada segunda do r e calcula por tempo. Que tempo? O tempo que tu obteve na relação. Faz a mesma coisa para o θ. Lembre-se que este carinha aqui, ó, θ ponto, que deu 0,561 radianos por segundo, seria o nosso ômega, a nossa velocidade angular. Tá? Calcula-se então a velocidade de aceleração. O VR é o R ponto e o Vθ é o R θ ponto. Se tu voltar lá nas nossas relações, tu vai ter R ponto e R e R θ ponto e θ. Como o ER e o Eθ são vetores unitários, eles valem 1, eles caem fora. Então tu vai conseguir calcular o nosso VR como sendo R ponto
e o nosso Vθ como sendo R vezes θ ponto. Tendo esses dois, tu consegue ter a magnitude. Lembre-se, para calcular a magnitude de dois vetores ortogonais, e eles são ortogonais entre si, basta fazer um Pitágoras. Magnitude, Pitágoras. Magnitude, Pitágoras. Intensidade, magnitude, Pitágoras. Intensidade, magnitude, Pitágoras. Intensidade, magnitude, Pitágoras. Certo? Temos aqui a nossa intensidade. E, claro, a gente pode calcular pela tangente dos dois, né? Para termos um ângulo beta. Perceba que esse ângulo beta é o ângulo entre os dois vetores de velocidade, que não tem nada a ver com o vetor θ, assim, de uma forma direta. Ele tem a ver? Tem, mas ele não é o mesmo valor do θ, tá? Então observe o seguinte, tu tem aqui o θ de 30, tem uma linha aqui. Vocês se lembram lá dos ângulos alternos e internos? Que a gente dizia que, o θ aqui, ó, o Zzinho, o ângulo dos adolescentes, né, o alterno e interno. Esse aqui é 30, esse aqui também é 30. Não, magrão, ele não é 30, ele é 31. Por quê? Porque esse ângulo aqui com esse cara aqui, eles não estão... Essa magnitude, ela não é paralela ao eixo. Inclusive, ela pode estar mais para baixo, mais para cima. Casualmente deu 31, que é muito próximo, mas esse V, que é a magnitude, que é a intensidade, que a gente fez o Pitágoras, ele não necessariamente é paralelo à origem. Pelo amor de Deus, tira isso da cabeça, tá? Então tá aqui calculado. Ó, o nosso vetorzinho aqui assim, ó. Olha só, nós temos aqui o V de θ, que vai depender do Eθ, que é unitário, e o V de R, que vai depender do ER, que também é unitário, e aqui estão os valores, tá? Pega nosso formuláriozinho, que a gente deduziu lá no formulário nos slides anteriores, aplicamos para ter a magnitude Pitágoras, para ter a intensidade, magnitude Pitágoras. Adivinha? Para velocidade, para aceleração, é exatamente a mesma coisa. Pega o formulário, utiliza o formulário. Só te liga aqui que é o θ ponto ao quadrado. Por que eu estou frisando tanto no θ ponto? É porque em alguns problemas é dada a velocidade angular, é dada a rotação do problema. Dando a rotação, RPM, tu consegue determinar a velocidade angular. E determinando a velocidade angular é o θ ponto. E aí tu substitui aqui. Então, muito cuidado com o θ ponto, tá? Aí tu tem aqui a nossa aceleração radial, né? E a nossa aceleração transversal, aceleração em θ, tá? E as duas juntas, tu tem a magnitude. Então, intensidade, magnitude, Pitágoras. Intensidade, magnitude, Pitágoras entre os dois vetorzinhos ortogonais. Tá? Perceba que, como o nosso colar está descendo, nós temos uma aceleração radial para cá e uma que aponta sempre para o centro. Aqui teria um círculozinho, né, uma trajetória curvilínea. E aqui nós temos o nosso gama, que vai ser justamente o nosso ângulo formado. Então tu tem aqui a magnitude e o ângulo. Pessoal, para ter a solução completa de um problema desse tipo, tu tem que ter os valores das duas componentes, a magnitude ou a intensidade e o ângulo formado. Então, as duas componentes, a magnitude e o ângulo formado, tá bom? Depois disso, dá para determinar a aceleração do cursor em relação ao braço, que seria a aceleração do B em relação ao OA, que daí dá menos 240 metros por segundo ao quadrado, que seria esta aceleração. E é isso, pessoal. Vamos voltar aqui, vou deixar aqui no nosso slide. É pesado? Requer muita atenção? Requer. Eu vou dar uma voltadinha aqui para mostrar os slides que são mais significativos, tá? Vamos voltar, beleza. Tá meio pesado aqui no meu computador, mas vamos lá. Vamos lá. Componentes retangulares, componentes tangencial e radial. Pimba. Esta aqui é uma parte nevrálgica, vocês entenderem como é que se obtém a normal e a tangencial. Este slide aqui, completinho, ele é fundamental. Sem ele tu não sai do lugar, tá? Pra gente ter a nossa aceleração tangencial dv dt e a aceleração radial normal é v ao quadrado sobre r, tá? Plano escalar não precisa. E aqui para componente transversal e radial, outro slide nevrálgico. Então esse slide é muito importante, é o 42, e este slide é muito importante, tá bom? São os dois slides mais importantes, o 40 e o 42.
pausem o vídeo, façam as tuas anotações e refaçam o último problema. Os dois últimos problemas são muito importantes. O primeiro da curvinha, né, do veículo em curvinha, e o do colar. O do colar é para fins de engenharia, para um projeto de engenharia, né? E o da curvinha lá do carrinho é muito comum em concursos, tá bom? Então é isso aí, pessoal, né? Vamos indo aqui até o finalzinho. Nossa aula se estendeu até demais. É um conteúdo pesado, é um conteúdo muito pesado, né? E eu acho que com essa aula, com as anotações e com muita calma, dá para sentar e estudar e resolver os problemas tranquilamente. Então, tá, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Eu me despeço e até o próximo vídeo. Até mais.